Eu fiquei assombrada e obcecada na mesma proporção. E aí, mundo, como vocês estão? Espero que esteja todo mundo bem. No vídeo de hoje eu vim indicar livros de terror. Aqui vão ter 20 indicações de terror que vai ser para agradar todos os gostos. Quem não gosta de terror hoje vai sair gostando, entendeu? Vai ter livro de terror pra quem gosta de rir, pra quem gosta de pensar, pra quem gosta de ficar com cagaço. Eu amo livros e filmes de terror de estilos diferentes, então eu vim aqui passar esse meu conhecimento à frente. Eu vou sim acabar falando de alguns clássicos, alguns que assim, todo mundo conhece, os que são famosos, que todo mundo fala. Mas se todo mundo fala, é porque tem uma razão. Eles merecem estar nesse pódio. Mas eu também vou focar bastante em livros mais desconhecidos, livros que merecem mais reconhecimento, sabe? Os que fogem do óbvio. Antes de começar, não se esquece de, caso você ainda não seja inscrito, se inscrever aqui no canal, ativar o sininho de notificações para receber os novos vídeos quando eu lançar, deixar o like no vídeo, compartilhar com seus amigos, que assim o YouTube vai divulgar o vídeo para mais pessoas. Me acompanhar nas outras redes sociais, TikTok, eu vou postar provavelmente um vídeo no TikTok sobre isso também, Instagram, o Scooby, por onde eu atualizo todas as minhas leituras. Se você for comprar alguma coisa na Amazon, um livro, um lápis, um liquidificador, qualquer produto, compra por favor usando o meu link, ele tá sempre aqui na descrição. Comprando desse jeito você ajuda muito o canal sem mudar nada no valor da sua compra. E claro, se você quiser ficar mais próximo e puder contribuir mais com o trabalho aqui do canal, considere apoiar no Catarse e participar do clube de membros, né, dos Cósmicos. A gente tem grupo no Telegram que a gente conversa, faz leituras coletivas, tem sorteios. O link pra saber mais e tal vai estar aqui na descrição. Vou começar com um livro que eu li que acho que foi o único que realmente me deixou com medo, sabe? Com cagaço, que eu não queria, sei lá, dormir de luz apagada. Eu vi um negócio na internet nesses dias, o pessoal zoando quem tem medo de livro de terror, tipo assim, você tem medo de palavras? Ué, sim, porra, não é assim que se lê? Eu tenho sim, eu tô lendo, do nada eu tomo um susto. É assim que acontece comigo. Nesse livro, sim, é um dos que eu tenho medo de palavras, Janete a Entortada. Ele, na verdade, é um conto que tá dentro da coletânea O Médico Monstro e os Outros Experimentos, que é do Robert Louis Stevenson. Esse é um livro clássico, esse autor, ele escreve livros tanto de fantasia, assim, com aventura, uma coisa mais vibes de ilha, mas ele também tem o seu viés pro terror, que ele escreveu o próprio Médico e Monstro, que é super famoso, que é um livro que não é tão de terror assim, mas ele é bem legal, só que os outros contos que tem aqui nesse livro eu acho mais interessantes, principalmente esse Janete a Entortada. Gente, é uma mulher que é meio que possuída e ela anda torta e ela, ai, o pescoço dela tá torto, dá um arrepio. E tem uns outros contos também bons nesse livro, tipo o Apanhador de Corpos também era legal. Mas esse Janete a Entortada foi principalmente assim, eu não lembro nem tanto da história, mas eu lembro do meu sentimento lendo, que eu fiquei realmente assustada. Um outro que ele de certa forma também me deu um pouco de medo, mas foi mais um sentimento de desespero, que agonia que deu ler esse livro. Tô falando de O Galinheiro, é um dos meus favoritos, ele é super tenso e ele é tão macabro, gente, ele é tão macabro. Quando a gente descobre uma coisa que tem aqui, porque ele é meio que a história do início de uma casa mal assombrada. Eu vejo ele assim. A gente acompanha uma família que eles têm meio que um costume, assim, um hábito de roubar galinha uma vez no ano. Só que eles também estão meio que envolvidos em um mistério, porque a filha deles está desaparecida, então eles vão roubar uma galinha de um vizinho pra investigar uma coisa e assim, o buraco vai cada vez mais embaixo. É uma doideira. E o jeito que o autor conta a história, não dá pra parar de ler, sabe? É muito viciante e é um esquema, os capítulos vão se interligando de um jeito incrível, muito criativo, que assim, ao mesmo tempo que a gente fica assustado, que a gente fica tenso, a gente tipo até leva susto quando tá lendo, ele também é divertido. Ele também é divertido. Além de ter várias reflexões e críticas no meio do livro também. Eu acho ele muito completo. E já emendando em outro do autor aqui, que é Nova Jaguaruara. O começo desse também me assustou de um jeito. O primeiro capítulo. Eu não esqueço aquele primeiro capítulo. A história desse também é muito criativa. Tipo assim, tem uma cidadezinha lá no Ceará, uma cidade de interior, que quando dá meia-noite, todas as luzes se apagam por exatamente 1 minuto. Não importa se é luz de poste, de celular, luz do que for, de vela, vai se apagar por exatamente 1 minuto, porque essa cidade tá assombrada. Mais que assombrada, assombrada é pouco, porque essa cidade tá. Tem uma igreja nessa cidade, que, gente, você vai lendo, vai dando uns calafrios, você fica tenso. É outro que também não dá pra parar de ler desde o início, o primeiro capítulo já te prende de um jeito. E assim como o anterior, né, O Galinheiro também é um dos meus livros de terror favoritos. Eu quero ler tudo que esse autor escreve. Eu vou ler tudo que esse autor publicar em toda a vida dele. Passando para um aí que também vai trazer algumas críticas, algumas reflexões, só que ele vai focar mais no terror psicológico. Na verdade é um quadrinho, Dente de Leite, também é nacional, que a gente acompanha simplesmente uma véia morando sozinha, em um lugar meio isolado, e ela vai se lembrando da vida dela enquanto ela enlouquece. Vai tratar de várias coisas na relação conturbada com pais, maternidade compulsória, e ele tem um plot twist que, queridos, aquele final foi uma quebra de expectativa.
Eu tava esperando tudo menos aquilo, honestamente. E seguindo por esse caminho aí de terror psicológico, que é aquele terror que não vai te dar medo, só vai te fazer refletir e repensar todas as coisas da sua vida, entendeu? Esse é meu subgênero favorito. Inclusive nele que estão alguns dos livros de terror que eu considero o melhor terror de todos os tempos, tá? Tal qual Eu Estou Pensando em Acabar com Tudo, um livro maluco, que a gente não vai entender nada o livro inteiro até chegar no final, mas ele vai ser tão profundo, tão filosófico, falando de vida, de morte, de existência. E ele é um livro que a gente vai ter essa tensão, esse sentimento de medo de que alguma coisa tá muito errada, só que a gente não vai saber o porquê. Ele vai deixar a gente aflito e inquieto o tempo inteiro. E é só no final que tudo fica explicado. Psicose, eu amo Psicose, tanto o livro quanto o filme. Um super clássico aí, né, quando ele foi lançado, foi muito inovador. Atualmente eu julgo que o plot twist já não seja mais o ponto principal, até porque não é lá tão difícil de você sacar, só que as reflexões que esse livro faz você ter sobre escolhas de vida e sobre como as coisas que aconteceram com você afetam quem você é, todos os diálogos, as conversas que tem são tão profundos, tão incríveis, são um tapa na cara mesmo. Nesse livro tem uma querida que ela não teve tantas oportunidades pra focar na própria vida, porque ela, tipo, se eu não me engano, passou muito tempo cuidando da mãe dela doente, e aí surge uma oportunidade, assim, de ela fugir com um puta dinheirão, e é exatamente isso que ela faz, só que as coisas dão um pouco errado quando ela vai parar em um hotel, pra refletir um pouco sobre as decisões dela. E tem um que é terror psicológico, e ele faz a gente ter medo das pessoas. O Bebê de Rosemary. Nesse livro, a Rosemary e o marido dela, eles se mudam pra um prédio que, tipo, tem muitas notícias de casos terríveis lá, de gente que, sequestrou o outro, que o outro se suicidou, um monte de coisas terríveis aconteceram lá, e mesmo assim eles se mudam pra lá. Que grande ideia, né? E aí, o que acontece? Coisas estranhas. Coisas estranhas começam a acontecer, ela engravida, né? O título já entrega. E aí, tanto os vizinhos quanto o marido dela começam a agir de maneira super estranha, tipo assim, cercando ela meio que perde o controle ali da própria vida que ela tem. E é um livro que flerta com essa coisa do satanismo, mas ele vai ter muito mais essa paranoia. Tipo assim, a mulher sendo desacreditada de tudo que ela fala, sendo tida como louca, aos poucos ficando enclausurada ali e perdendo seu poder de escolha e o controle da própria vida. Não teria como eu fazer uma lista de livros de terror sem falar do mestre do terror, Stephen King. E ele também acha que os livros dele, apesar dele ser conhecido como mestre do terror, os livros dele não são pra dar medo, só medo de pessoas. O King, ele consegue trazer muitas camadas, né, pras histórias dele, elas acabam ficando, tipo, bem descritivas. E assim, um dos livros dele que eu acho que é o mais assustador de você ter medo dos próprios seres humanos é Escuridão Total Sem Estrelas. Esse livro acho que tem 4 contos só. Só que esses contos, eles são perturbadores. Ninguém sabe como fica a mente do palhaço depois de ler esses contos aqui. Ele imaginou umas situações em que as pessoas se colocam que, cara, eu não saberia como agir se fosse comigo. São histórias pesadíssimas, pesadíssimas. Sobre serial killer, sobre, tipo assim, você não conhecer verdadeiramente outra pessoa, sobre até onde as pessoas vão pelos benefícios próprios e principalmente sobre a maldade que tá dentro de cada ser humano, sabe? Como cada pessoa consegue, mesmo você não imaginando, eles têm sim muita maldade dentro deles. E eu fiquei um pouco perturbada depois de ler esses contos aqui, porque eles são reais. Esse é o pior, tipo assim, eles poderiam muito ser reais, ter acontecido de verdade. Falamos do mestre do terror dos Estados Unidos, vamos falar do mestre do terror nacional, Rafael Montes. Esse cara também é maluco e um livro dele que eu fiquei simplesmente obcecada. Eu fiquei assombrada e obcecada na mesma proporção. É A Mulher no Escuro. Esse livro até dá uma misturada de mistério, assim, um pouco de investigação, porque tem uma menina que ela sobreviveu a um massacre na casa dela. Tipo assim, quando ela era muito criança, tinha uns 4 anos, entrou um cara, um pichador na casa dela. Ele matou toda a família, o pai, a mãe, o irmão, e pichou o rosto de todos eles. E ela foi a única sobrevivente. E aí no futuro, ela tem muitos traumas por conta disso, tá? Aprendendo a socializar, a viver, até que esse cara parece que volta. Ela chega na casa dela e o apartamento dela tá pichado com uma mensagem, tipo assim, vamos brincar? Então, o terror voltou tudo de novo. Esse, gente, é um que a gente não sabe o que vai estar nos aguardando. Tipo assim, quando a gente vai percebendo pro caminho que esse livro tá indo, ó, me arrepio só de lembrar, um filhinho, que coisa que dá uma gastura. E o pior é que é real. Tipo assim, pode acontecer também. Também é outro que vai dar medo de ser humano. Esse livro é muito bom, de verdade. Não tem como você parar de ler depois que começa. Principalmente depois quando você vai descobrindo a verdade por trás. Ah, olha que bonito. Eu falei do mestre do terror, agora vamos falar do filho do mestre do terror. Que também tá nesse caminho aí, também é ótimo escrevendo livros assustadores, que é o Joe Hill.
E pra mim, o livro dele que eu mais gosto, assim, é o Nosferatu, que também acho que é o que mais dá um certo medo, assim. É um livro que é um pouco fantástico, é um terror um pouco fantástico. Nessa história, existem pessoas que têm certos poderes, assim, sabe? E a gente vai ter a mocinha e o vilão. A mocinha, meio que, ela vai andando de bicicleta por um caminho e ela consegue encontrar qualquer coisa perdida. Já o vilão, ele é meio que uma espécie de vampiro. Ele leva crianças pra uma terra do Natal, onde sempre é Natal, e ele meio que suga toda a força vital da criança, toda a energia, toda a vida da criança, basicamente. Eles vão acabar entrando em um combate aí, um contra o outro, e, gente, é tiro, porrada e bomba, é gritaria, é coisa de doido mesmo, é um livro enorme, tipo assim, muita coisa acontece. É muita aventura, e ele já é um livro que ele põe um pé ali no maluco. Um pé não, ele se mergulha no maluco, ele já é um pouco maluquinho. E eu amo a criatividade que o autor teve pra criar esse livro, sabe? Porque assim, para as pessoas usarem desse poder delas, elas precisam de um objeto que fazem elas cortar o caminho entre o mundo real e o mundo da imaginação. Então eu adoro que ele dê essa misturada, sabe, do terror com o fantástico. É um livro assustador, mas ao mesmo tempo ele é louco. E tá aí outra categoria que eu gosto, livro de terror que é bizarro, que é maluco. Um desses é O Perigo de Fumar na Cama, da Mariana Enríquez. É uma coletânea de contos, né? Ela é uma escritora da Argentina, se eu não me engano. E os contos têm muito esse aspecto latino, sabe? Muitas coisas de lendas locais, críticas sociais à Argentina mesmo. Inclusive, ele é um terror mais social, né? Ela pega, tipo, problemas do dia a dia, por exemplo, tipo, sequestro de pessoas, pedofilia, fanatismo religioso, e aí ela transforma isso no terror. Então, são histórias que em poucas páginas a gente já vai estar muito imerso e que já vai estar muito curioso ali com a coisa bizarra que ela inventou, e ao mesmo tempo vai ter a crítica por trás, entendeu? Vai ser um livro de terror que vai ser cult. Tem muita coisa também sobre, tipo, resquícios da ditadura lá na Argentina, e os contos, eles são meio abruptos, assim, eles terminam meio do nada, tem um final meio aberto, mas o estilo de terror das histórias dela me agrada demais. E tem uma autora nacional que tem, assim, contos de terror que tem meio que uma vibe parecida. Lígia Fagundes Telles, eu sinto um pouco isso, sabe? Ela escreveu, por exemplo, Venha Ver o Pôr do Sol e outros contos. Os contos dela, eles estão mais pro mistério, pro um suspense, assim, também pra uma coisa mais fantástica. Tem alguns que são só tristes mesmo. Só que todos eles têm essa ambientação que causa calafrios. Ela vai permeando aí por vários gêneros, vai misturando várias coisas. Também são histórias muito inesperadas e criativas. A gente nunca sabe o que vai acontecer ali. Ela sempre surpreende a gente de uma maneira mais louca possível. Continuando nesse terror bizarro, terror maluco, que sei lá, parece que o autor tava sob alguma influência de drogas quando ele inventou a história. Temos o mestre do terror dos mangás do Japão, né? O Junji Ito. O Junji Ito tem um jeito muito único de contar as histórias pra gente. As histórias dele são extremamente bizarras e perturbadoras, mas ao mesmo tempo muito criativas. Ele inventa cada coisa que a gente, assim, jamais imaginaria. E ele tem um jeito muito próprio, muito peculiar de contar as histórias, de desenhar as histórias, sabe? Ele sempre exagera nas expressões dos personagens. E tudo que já é assustador fica ainda mais assustador. Ele tem a obra-prima dele, né, que é o Uzumaki, que é uma história única, bem grandona, mas ele também escreve muitos livros de contos, ele tem muitas coletâneas, tem o Calafrios, que eu acho que, tipo assim, tem os contos que ele mais curtiu, tem o Fragmentos do Horror, que eu acho interessante até pra se começar, pra entender, né, o estilo de narrativa do Junji Ito, porque é um livro mais curtinho, com vários contos curtinhos. Gente, é maluco, tá? E eu sou maluca igual, este é um problema. Eu gosto desses livros porque eu também sou tantã. Suicide Club é um mangá volume único que tem um mistério, cara, tipo assim, meio que tá rolando uma onda de suicídios coletivos. Teve uma, assim, que várias meninas de colegial deram as mãos e se jogaram na frente de um trilho. E aí o pessoal começa a investigar, só teve uma sobrevivente. Parece uma seita, sabe? É uma coisa de um ciclo de vários suicídios coletivos que vão acontecendo. E aí começam a investigar isso, não sei o quê. E é uma coisa estranha atrás da outra. Assim, se você vai ler mangá esperando uma coisa muito lógica, uma coisa que faça sentido, que você leia, ah, caramba, é isso. Esquece, tá? Mangá, você vai ler e vai ficar, cadê a explicação lógica? Cadê o sentido disso? Não vai ter. A graça tá em você ler aquela história, se assustar, aquela coisa maluca e aproveitar ali, entendeu? É agoniante, é perturbador, e não vai fazer sentido no final. Mangá de terror é muito divertido, eu acho que é uma coisa mais pra você se divertir do que você racionalizar aquilo ali. Tem um que chama Dawit, que tipo assim, existe meio que um joguinho assim, tipo um Among Us, sabe? Que tem um impostor entre as pessoas, e aí existe tipo assim um grupo de fãs desse jogo que eles vão se encontrar, e o jogo se torna real. Eles vão parar em um galpão
que todo mundo começa a morrer um atrás do outro e o assassino está entre eles. E eles não sabem quem é e cabe a eles, né, descobrir quem é o impostor ali. São só 4 volumes, então é super rapidinho de ler e é uma coisa que também você não vai adivinhar. Não vou falar que Uau é o melhor mangá do mundo. Não, mas é muito legal de ler. Outro que segue na mesma pegada é Another. Também são 4 volumes que são rápidos de ler, tipo assim, você vicia. Você lê o primeiro rápido, o segundo você já tá tão mais preso na história que você não consegue parar. É tipo assim, tem um personagem que ele entrou em uma escola nova. Só que é uma escola meio que de cidade pequena, então tem várias regras assim. E tem uma lenda que muitos anos antes um aluno morreu e as pessoas, né, os outros alunos, os professores ficaram tão tristes que decidiram continuar agindo como se ele ainda estivesse vivo. Então, tipo assim, eles deixaram a mesa do aluno lá, eles falavam com o aluno, até que no dia de tirar foto pro anuário, o aluno tava lá, o fantasma do aluno estava lá. Então meio que tem essa maldição nessa escola, começam a acontecer coisas terríveis, tipo mortes pesadíssimas. É uma confusão sem fim, você não vai entender o que tá acontecendo, e aí chega no final e tem um plot twist que você não espera que aquela... Não espera, entendeu? É um pouquinho de omissão de informação, realmente não tem como a gente saber, porque é coisa que meio que nem foi explicado direito, mas você vai se surpreender. Eu acho essa história um pouco mais adolescente, assim, sabe? Eu acho que ela agrada um pouco mais o público jovem. Tem uma outra que é muito a cara do público infanto-juvenil. O autor, o R.L. Stine, que escreveu Rua do Medo, gente, quando eu tinha 9, 10 anos, eu era obcecada, eu lia vários, trocava no sebo. Tem um que é Paixão Mortal, eu acho que foi o que eu mais gostei ali na época que eu li. Nem sei, nem lembro direito a história, só sei que, tipo assim, teve uma aluna nova, eu acho, e ela era super estranha. E aí teve um menino que começou a gostar dela, e ele foi na casa dela falar com ela, e aí o irmão dela atendeu e falou: ela tá morta, seu babaca, sai daqui. É uma coisa tão doida. Tinha outros também, tipo A Verdade ou a Morte, Beijo Mortal, qualquer um da Rua do Medo. Se você for pré-adolescente, vai ser bom, confia. Ele é tipo aqueles filmes de terror meio slasher, assim, que tem várias mortes, aí tem um grupo de adolescentes que não sei o que. Gente, eu juro, é muito bom. Até hoje em dia, quando eu sou adulta, de vez em quando eu dou umas relidas. O outro aí que também é um livro mais jovem, O Mistério da Casa Incendiada. Esse, além de terror e mistério, ele também vai ter pegadas de críticas, assim, a fanatismo religioso, a homofobia. Ele vai ser um livro que vai te conscientizar, vai ter um tiquinho levemente de romance e vai ter principalmente drama. Gente, o final desse livro é só lágrimas. O ponto desse livro é, né, existe 2 amigos que são youtubers de casas mal assombradas. Eles vão em lugares mal assombrados pra fazer vídeos. E aí eles vão em uma casa que todas as pessoas da família foram encontradas carbonizadas. E eles vão passar noites lá. E coisas super estranhas começam a acontecer. E tipo assim, a irmã dele morreu quando ele era criança. E aí ele começa a ligar uma coisa com a outra. Esse livro, gente, ele me causou problemas de coração. Porque eu lia ele num desespero. O meu coração batia acelerado. Tipo assim, sabe quando você tá lendo e tem que ir tampando a parte de baixo da página pra você não ler o final e tomar o spoiler você mesmo? Tipo assim, eu tava tão afobada pra ler que eu queria ler logo o final da página. Eu queria ler correndo. Então eu tinha que tapar pra ler linha por linha pra me forçar a não pegar spoiler. Esse é um dos livros mais fluidos e viciantes que eu já li. Seguindo na pegada jovem, vou falar um livro que ele é meio tipo assim, pra você se divertir. Ele não é um livro que, nossa, vai ser o livro. Ele é um livro ruim que sabe que é ruim. Tipo aqueles filmes de terror antigo que mistura um pouco de comédia, sabe? Que é uma bobeira. O Exorcismo da Minha Melhor Amiga. Ele é justamente o que o título diz, sabe? Tem as BFFs, tem uma relação de amizade bonita, mostra uma relação de amizade, não sei o quê. E aí a menina do nada começa a agir estranho. E ela é uma mean girl, tipo assim, ela é malvada, ela vai fazendo as coisas pra prejudicar as pessoas. Porque ela está possuída, no caso, né? E vai a melhor amiga dela tentando descobrir o que tá acontecendo com a menina, por que ela tá tão diferente. É um livro que ele é bobo, mas ele é um prazer quando você tá lendo, sabe? Você não precisa pensar, ele é um terror gostosinho. Outro assim também é Eu Sei Que Vocês Fizeram no Verão Passado. Esse também é outro que tem adaptação que virou super clássico o filme, né? O filme é muito mais conhecido que o livro. Eu nunca vi o filme, só li o livro. Mas é isso também, são um grupo de adolescentes que fizeram uma burrice, eles agem de maneira burra e tem, né, os assassinatos acontecendo que a gente já sacou, só que os adolescentes burros não conseguem perceber. Mas mesmo assim é uma leitura que entretém, entendeu? Que tem uma farofa de terror, que de certa maneira, apesar das mortes, vai ser divertida também. E é isso, gente, indiquei aí livro de terror que vai pro sobrenatural, que vai pro psicológico, que vai pros assassinatos slasher, que vai pras bizarrices, coisas estranhas, que vai pra medo de pessoas, que vai pra uma vibe um pouco mais engraçada. Eu acho que eu indiquei algum que você vai gostar. Tem que ter pelo menos um entre esses que vai te agradar. Também acho que eu passei por todos os subgêneros. Segundo a minha cabeça,
eu fui falando um pouquinho de cada coisa diferente ali, de cada categoria. Vai ver, minha memória tá falhando, mas eu não consigo pensar em uma coisa um pouco mais diferente. Caso vocês lembrem, comentem aqui, né, por favor. Algum outro subgênero do terror que vocês conheçam, ou algum livro de terror realmente que vocês indicam, né, o subgênero que vocês mais gostam, mais leem. Eu espero muito que vocês tenham gostado, que vocês façam um proveito, né, que vocês usufruam das dicas literárias que eu dei aqui. E até o próximo vídeo.